Bem, queridos, nós estamos aí nessa pegada nesse ano de sermos semelhantes a Jesus, o propósito eterno de Deus. E tem sido tão bom, querido, tão precioso podermos falar sobre esse assunto. E eu quero que você saiba que nós só falamos um pouquinho até esse momento, um pouco apenas. E eu tenho certeza de que fevereiro, março, abril, nós vamos ainda ministrar muito sobre as suas vidas, sobre as nossas vidas. O Espírito Santo administrar muito sobre as nossas vidas, sobre esse tema, o propósito eterno de Deus. Amém? Semana passada eu ministrei uma palavra baseada num livro de Watchman, Vida Cristã Normal. Um homem abençoado que abençoou muito a minha vida. Watchman é um homem que ele abençoou muito a minha vida, principalmente na minha juventude, ali quando eu conhecia Cristo com meus 18 anos, até os 30 eu comia todos os livros de Watchman. E hoje eu também extraí alguns pontos de John Stott sobre o propósito eterno de Deus. Então, como vocês podem perceber, nós temos diversos autores, diversos escritores falando sobre esse assunto. Amém, queridos? Eu quero que você fique em pé mais uma vez. A irmã Márcia leu no início, mas nós vamos estar lendo novamente. Mas diz o seguinte: porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Lendo novamente, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele, ou seja, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, bendito seja o teu santo nome. Obrigado, ó Pai querido, por estarmos aqui mais uma vez nesta casa de oração, para juntos prestar a Ti uma adoração sincera. É o Teu corpo que se reúne aqui nesse lugar. Nós nos reunimos, ó Deus, por causa do Senhor Jesus. Estamos aqui como uma família de muitos filhos, ou que procuram ser semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Obrigado pela Tua palavra abençoada. Obrigado, Senhor, por cada pessoa aqui nessa noite, por cada pessoa que veio aqui nessa noite. Ó Espírito Santo, ministra nos corações, fala profundamente no interior de cada um. Nós precisamos de Ti, nós somos carentes de Ti, e nós abrimos a nossa boca nessa noite e falamos: convém que Cristo cresça, e que nós diminuamos. Cresça, Senhor Jesus, cresça na minha vida, cresça nessa igreja. Oh, nós Te louvamos, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentem-se, queridos. Glória a Deus. Bom, queridos, eu sei que alguns estudiosos, eu sou um estudioso de teologia, gosto de teologia, estudo teologia desde os meus 18 anos. Talvez você possa dizer: mas pastor, o que você poderia dizer? Qual seria um outro tema, né? Um outro tema, irmãos, talvez a eleição, né? Assim como o calvinismo gosta de falar, né? A eleição, mas com esta ótica, com esta visão, né, de Jesus sendo entronizado, entendeu? De Jesus sendo entronizado, sendo engrandecido, Ele sendo cabeça de tudo, Então, amados, Jesus, Ele é o tudo que nós precisamos. Não é minha intenção debater teologia, falar em debater teologia, em estudar a Bíblia. Amanhã, às 7 horas da manhã, nós vamos recomeçar o nosso curso de formação bíblica. Então, se você quer estudar a palavra de Deus profundamente, eu te convido para uma aula magna, para uma aula principal, para uma aula importante, amanhã, às 19 horas. Eu vou estar aqui, ali no gabinete pastoral. Então, quem pode participar do curso de formação bíblica? É um curso com duração de 2 anos, queridos.
Nós vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras. Então, se você quer estudar a palavra de Deus profundamente, se você quer estudar a palavra assim com responsabilidade, eu convido para que você venha, mas venha com o coração aberto, desejoso a aprender. Porque, queridos, eu tenho 4 facilitadores, né? 4 facilitadores, nós estamos dispostos a ajudá-los, a crescer com vocês, mas eu preciso que a igreja dê um feedback, dê um retorno para que esse curso de formação bíblica possa acontecer assim para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Amados, John Stott, ele fala sobre essa questão de se tornar semelhante a Cristo. E nós já falamos bastante sobre essa questão de ser semelhante a Cristo. Então, eu quero até fazer aqui uma menção a esse livro aqui, né? Ao livro de Rick Warren, sobre uma vida com propósito. Eu coloquei aqui uma pequena resenha, um pequeno resumo. Afinal, por que estou aqui? Você foi planejado para agradar a Deus. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. E ainda, continuando um pouco mais, nós vamos ver, você foi criado para ser semelhante a Cristo. Você foi formado para servir a Deus. Então, esse livro é um livro muito profundo, um livro muito precioso. Eu indico para que todos vocês leiam, né? Esse livro, ele é precioso, Uma Vida com Propósito. É claro que ele não consegue discorrer sobre tudo. Tem 40 dias com propósito, 40 dias vivendo com propósito, tem meditações diárias para o ano. Então, muita riqueza para nós no que se refere ao propósito eterno de Deus. Amados, nós precisamos avançar, nós precisamos entender o porquê da vida, não é mesmo? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Para onde eu vou? Eu sei que essas perguntas, né? Essas indagações, elas estão aí todos os dias, praticamente na mente, nas emoções de todos nós. Quem eu sou? De onde vim? Para onde eu vou? Então, quando nós entendemos o propósito eterno de Deus, nós vamos entender melhor quem nós somos. Você vai entender um pouco mais sobre a sua identidade, de onde você veio. Você não vai ter dúvidas nenhuma de que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Para onde eu vou? Você também vai responder essa pergunta com precisão, pois nós temos a palavra de Deus. Até mesmo nós, como filhos de Deus, como renascidos, vez ou outra você pode pensar, poxa, o que eu estou fazendo aqui? O porquê da vida cristã? O porquê de ser crente? Então, quando você começa a mergulhar assim, nesse propósito eterno de Deus, muitas indagações, muitas perguntas, elas vão sendo respondidas naturalmente. Naturalmente elas vão sendo respondidas. Sabe por quê, queridos? Nós, quando estamos inseridos dentro do contexto de uma igreja local, com o passar do tempo você vai percebendo o seguinte, que curas, libertação, profecia, revelações, tudo isso daí são coisas boas, necessárias, bíblicas, mas elas são passageiras. Vocês sabiam disso? O propósito eterno de Deus não é que você seja uma pessoa próspera, uma pessoa que tenha muito dinheiro, que tenha muitas propriedades. O propósito eterno de Deus vai além de curas, além de libertação, vai além da prosperidade financeira, vai além de você viver uma vida bem aqui nesse mundo. O propósito eterno de Deus é de sermos parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. Meu Deus, nós precisamos entender isso, porque os que de antemão, né, conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, amados, nós precisamos entender
esse propósito eterno de Deus para nossas vidas. Aí, simplificando um pouco sobre o que seria esse propósito eterno de Deus, assim, embasado no Novo Testamento, é claro que todo o Novo Testamento, de Gênesis, de Mateus até Apocalipse, é cristocêntrico, todas as escrituras, na verdade, né? Mas principalmente o Novo Testamento. Então, se você vai ali para as bem-aventuranças, olha, queridos, eu não sei quantos aqui conhecem as bem-aventuranças de cor, mas as bem-aventuranças, ali consta qual é o propósito eterno de Deus para nós. Ali há princípios de recuperação. É tão importante que nós temos, né, lá na nossa comunidade terapêutica, nós temos um programa de recuperação. E esse programa de recuperação, ele é baseado no celebrando a restauração ou a recuperação. São 12 passos, nós seguimos os passos do AA, ou então do NA, né, o NA, Narcóticos Anônimos, para o AA, Alcoólatras Anônimos, tem uma pequena diferença. Então, o Celebrando a Recuperação também segue os 12 passos do AA e do NA, com adaptações para maus hábitos, não apenas para drogadição, mas para qualquer tipo de mau hábitos que nós adquirimos na nossa vida de pecado. Amados, e é impressionante que o programa Celebrando a Recuperação tem 8 princípios bíblicos, e esses princípios, eles falam exatamente sobre o propósito eterno de Deus. E sabe onde estão baseados esses 8 princípios? Nas bem-aventuranças. 8 princípios das bem-aventuranças. Amados, como é bom se aprofundar nesse propósito. Então, eles vão entendendo de pouco a pouco, né, durante 25 semanas ou 7 meses, eles vão entendendo esse propósito eterno de Deus. E eles vão mergulhando, eles vão vivendo na dependência do Senhor. Também, uma outra passagem bíblica, na qual nós podemos nos aprofundar um pouco mais sobre o propósito eterno de Deus, é no que se refere aos frutos do Espírito. Aos frutos do Espírito. São 9 frutos do Espírito. Ali, queridos, Jesus, ele praticou intensamente os frutos do Espírito. Amados, se nós queremos ser semelhantes a Jesus, nós temos que voltar a esses princípios da palavra. Meu Deus, como são profundos, como é necessário nós entendermos esse propósito de Deus para nossas vidas. Jesus, ele viveu intensamente os princípios das bem-aventuranças. Ele viveu intensamente os frutos do Espírito. Então, vocês percebem que nós temos muita coisa que estudar ainda sobre o propósito eterno de Deus. Muito bem, então nós vamos dividir a nossa palavra nessa noite, como se tornar semelhante a Jesus, em três pontos: a base bíblica do propósito eterno, exemplos do Novo Testamento para sermos parecidos com Jesus e conclusões práticas do propósito eterno de Deus. Muito bem, primeiramente, a base bíblica para o propósito eterno. Nós já lemos Romanos 8, 29. Aliás, muitos aqui já sabem de cor. Irmãos, tem sido tão precioso para mim. Eu tenho sido muito edificado só ministrando com aqueles meninos, ministrações à parte. Já ministrei 12, 13 ou 14 palavras só sobre esse assunto. Eles estão craques. Eu sei que isso chama-se tratamento de caráter. É tratamento de caráter. Nós estamos falando sobre os atributos morais de Deus. Não é apenas quem está jogado nas drogas que precisam de tratamento. Todos nós, que temos uma natureza humana, uma natureza decaída, nós precisamos, irmãos. Há muitas áreas na sua vida, na minha vida, na qual nós precisamos de tratamento. E ser parecido com Jesus é ter um caráter tratado, é ter um caráter semelhante ao caráter de Jesus. Isso, irmãos, nós aqui não temos medo de tratar caráter, não.
Nós não podemos ter medo de tratar caráter. Pecados, entendeu? Nós não jogamos para debaixo do tapete, nós procuramos com muito amor, com muito carinho, conversar, entendeu? Conversar, aconselhar, levar as pessoas ao arrependimento, à disciplina, ao recomeço, ao tratamento, ou seja, tem todo passo a passo. Nós não podemos pular etapas. A palavra de Deus, ela é bem clara quanto a isso. Então, Romanos 8, 29, porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe, irmãos, como é bom ser parecido com Jesus. Na eternidade, a Trindade projetou uma família parecida com eles, parecidos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É por isso que quando nós olhamos para um discípulo do Senhor Jesus, para um crente, para um cristão, quando eles têm um tratamento tratado, ou está em tratamento, nós entendemos, esse daí, ele está de acordo com o propósito eterno de Deus, ou caminhando de acordo com o propósito eterno de Deus. Mas, uma outra base bíblica, é claro que nós poderíamos colocar outros versículos, mas especificamente, 2 Coríntios 3,18, diz, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Ainda um outro versículo, 1 João 3,2, olha o que diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Assim como é, o veremos. Então, amados, Romanos 8, 29, nós podemos ver algo que Deus planejou no passado, na eternidade. Mesmo antes de existir céus e terra, mesmo antes de Ele ter criado os céus e a terra, Ele já tinha projetado uma família. Ele já intentou ter uma família de muitos filhos. E nós sabemos que Jesus ele veio como filho único, mas na sua ressurreição, Ele se tornou o primeiro dentre muitos. E nós hoje somos parecidos com Jesus. Nós queremos ser parecidos com Jesus. E 2 Coríntios 3,18, fala exatamente daquilo que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus está fazendo em nós. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, refletindo, preste bem atenção, como um espelho, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Ser semelhantes a Jesus, querido, não é essa questão de ser deuses, não. Não existe nada de deuses, nenhuma pintura, é algo parecido com um espelho. Você vai lá, se olha no espelho, ali está o reflexo da sua imagem. Então você se vê no espelho. Então o nosso caráter, na nossa vida com Deus, nós refletimos a imagem do Senhor Jesus. Ele é eterno, nós somos passageiros, nós somos fracos, falíveis, ainda carentes da graça. Enquanto vivemos nesse mundo, nós somos carentes da graça. Mas esse versículo diz para nós claramente que nós estamos refletindo como um espelho a glória do Senhor. Ele continua, somos transformados de glória em glória. Somos transformados de glória em glória. Ser semelhante a Jesus. Ser semelhante a Jesus. Ser parecido com Jesus. Deve ser um desejo seu, um desejo nosso, um desejo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, a imagem do Senhor Jesus. Quem quer ser semelhante a Jesus, diga amém. Glória a Deus, como pelo Espírito eterno. Oh, aleluia. Diga assim, amado Espírito, eu te agradeço por refletir a glória de Deus na minha vida. Agora, queridos, o versículo 2 de 1 João 3 fala do futuro, amados. Agora somos filhos de Deus.
e ainda não é manifestado que havemos de ser. Sendo filhos de Deus, o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos. E nós somos filhos de Deus, mas como filhos de Deus, olha o que João diz, e ainda não é manifestado que havemos de ser. Olha o que Deus tem para a sua vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Meu Deus, o reflexo da glória de Jesus será tão forte, quando nós o contemplarmos, que nós vamos ficar parecidos com Ele. Vamos ter corpos transformados. Aleluia, queridos. Na eternidade, no presente, no futuro. Olha o que Deus tem para você, querido. É muito mais do que você imagina. É muito mais do que fazer parte de ministérios na igreja. É muito mais do que ter os carismas do Espírito, ter os dons do Espírito. Aleluia. Deus tem mais. Ele tem muito mais para mim e para você. Essas três perspectivas aí do propósito eterno de Deus, passado, presente e futuros, todas apontam na mesma direção. Passado, há um propósito eterno de Deus pelo qual fomos predestinados. Eu acredito na predestinação dentro daquilo que nós estamos falando. Jesus, nós fomos projetados na eternidade para termos a imagem de Jesus. No Éden, Adão pecou. Mas Jesus, Ele disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Presente ao propósito histórico de Deus, pelo qual estamos sendo transformados pelo Espírito Santo. Estamos sendo transformados pelo Espírito Santo. Ei, marido, olha para a sua esposa. Ela não é mais a mesma de 10 anos atrás. Mulher, olha para o seu marido. Ele não é mais o mesmo de 10 anos atrás. Ele hoje, ele é mais paciente, é mais tranquilo, ele se parece mais com Jesus Cristo. Nós estamos crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Nós estamos sendo parecidos com Jesus dia após dia, irmãos. Nós vamos chegar até um ponto de sermos a estatura de varão perfeito. Quem é esse varão perfeito? É Jesus Cristo. Jesus, o varão perfeito. O desejo do meu coração, o desejo do seu coração é chegarmos a essa estatura. Aleluia. Glória a Deus. Futuro. O propósito final ou escatológico de Deus, pelo qual seremos semelhantes a Ele. Pois os eventos, como Ele é, esses três propósitos, eterno, histórico e escatológico, queridos, lá nos céus. Nós seremos transformados à imagem do seu Filho, do Filho de Deus. Nós não fomos salvos apenas para ir ao céu. O céu é a primeira bênção. É apenas a primeira bênção. E nós ficamos tão entusiasmados com essa primeira bênção, que muitos ficam discutindo, será que perde essa bênção? Será que essa bênção é eterna ou é passageira? Como que é essa bênção? A gente confunde salvação com santificação, com galardão. A gente faz maior bagunça. Não conseguimos nem distinguir uma coisa da outra. Sabe por quê, queridos? Porque o propósito eterno de Deus não é salvar apenas o homem, mas é fazer com que nós sejamos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Só é possível entrar nessa família pelo novo nascimento, tendo Jesus como único e todo suficiente Salvador. Mas isso é apenas o início, o começo de tudo. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem mais para você, meu irmão. Deus tem mais para a minha vida. Deus tem mais para a sua igreja. Nós precisamos querer andar nessa dimensão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo ponto aí. Glória a Deus. Exemplos do Novo Testamento para sermos parecidos com Jesus. Temos de ser como o Cristo encarnado. 1 João 2,6. Aquele que diz que está nele,
também deve andar como ele andou. Olha, amados, quem foi que disse essas palavras? O apóstolo do amor, João. É interessante que ele falou isso muitos anos, talvez 30, 40 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus. Mas a maneira como Jesus viveu foi tão impactante na vida de João, o apóstolo do amor, não apenas na sua vida, mas como na vida dos 12 discípulos, que ele chega a dizer aqui: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Diga assim: eu estou em Cristo. Diga mais forte: eu estou em Cristo. Se você está em Cristo, você deve andar como ele andou, meu amado. Nós precisamos entender isso, porque esse é o propósito de Deus para nossas vidas. Aí você diz para mim: mas pastor, mas como andar? Me explica. Nós, nos 12 dias, nós já vimos algumas coisas, mas nós vamos ver muito mais ainda. Hoje, nós vamos liberar palavras para as suas vidas, no nome do Senhor Jesus. Olha Filipenses 2, 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Temos de ser semelhante ao Cristo encarnado. Mas como devo viver? Leia o Novo Testamento. Leia Mateus, leia Marcos, leia Lucas, leia João. Então você vai perceber de pouco a pouco a maneira como Jesus viveu. E a vida de Jesus é tão impactante que é impossível nós lermos sobre a história de Jesus e nós não sermos impactados. Nós não queremos viver da maneira como ele viveu. Aleluia. Glória a Deus. Olha, amados, isso é sério. O Jesus encarnado, ele é o modelo de vida no qual nós precisamos viver. Agora, a segunda parte desse segundo ponto. Precisamos ser semelhantes a Cristo em sua prontidão em servir. Aleluia. Eu louvo a Deus porque eu pastoreio uma igreja de servos. Aqui todos gostam de servir. Qualquer evento que nós temos aqui, aparece tantos voluntários. Aparece 50 voluntários, 100 voluntários. Pessoas querendo servir o reino de Deus. Pessoas se prontificando. A semelhança do Rei Jesus. A semelhança do nosso Senhor. Olha o que diz João 13, versículo 3 ao 6. Sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-los com a toalha em que estava cingido. Olha só para essa cena. Jesus Cristo, ele lavando os pés, empoeirado, cheio de poeiras dos seus discípulos. Agora o versículo 13 ao 16, de João 13 ainda. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Jesus Cristo, ele veio como servo de Deus. Ele veio servir aos homens, aos seus discípulos, à disposição no seu coração para você servir a igreja. Sabe, irmãos, eu já fui em alguns eventos. Por 3 vezes já fui em Santarém, em um congresso MDA. Eu já estive em Marília, uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas em Marília, por exemplo, fui impactado com aquela igreja de Marília. Doutores, médicos, juízes, pessoas do alto escalão, pessoas, irmãos, com muito dinheiro, milionários, alguns bilionários até. Sabe o que estavam fazendo?
lá no estacionamento, recebendo os irmãos, desejando boas-vindas, lavando prato. Imagina só lavando prato, limpando o chão de banheiro. Limpando o chão de banheiro. Coração de servo. Coração de servo. Pessoas que estão dispostas a servir os santos, como Jesus serviu os seus discípulos. Quem quer ser semelhante a Jesus, tem um coração disposto a servir. Ele mesmo disse: aquele que quiser ser o maior entre vós, seja o primeiro que vos sirva. Quem quiser ser o maior entre vós, seja o primeiro que vos sirva. Sabe, amados, quer ser o maior na igreja? Sirva a todos. Você pensa que sou eu? Não, eu sou o menor de todos. Eu sempre gosto de dizer, ministrar a palavra é o mais fácil, é o mais simples. Lavar os seus pés, no sentido figurado, é claro, é o mais difícil para mim. Me humilhar, pedir perdão, dizer eu estou errado, sou orgulhoso, sou arrogante, me perdoa pela minha soberba. Aí, querido, eu não quero descer do pedestral. Não queremos descer do pedestral. Queremos mostrar serviço. Queremos pódio. Queremos aplausos. Queremos mostrar que nós sabemos. Olha o eu. É eu aqui, eu acolá. O eu sempre está em conotação. Estou falando de mim mesmo. Pedindo misericórdia ao Senhor. Convém que Cristo cresça e que eu diminua. Quem foi que disse essa frase? Convém que Ele cresça e que eu diminua. Quem está lembrado? João Batista, que tem leitor de Bíblia. João Batista, meu irmão. João Batista. E vocês sabem, eu já falei sobre a vida de João Batista. Como foi que João Batista viveu? Ele passou toda a sua vida vivendo em prol de uma pessoa, Jesus Cristo. Em prol de uma pessoa. Ele batizou Jesus. E logo depois do seu batismo, muitos vieram falar para João Batista: olha, alguns dos seus discípulos estão seguindo a Jesus. Foi que João Batista falou: não, eu não sou digno de desatar as sandálias, desatar suas sandálias. Convém que ele cresça e que eu diminua. Você sabia que logo depois que Jesus começou o seu ministério, João morreu? João Batista morreu. Ele viveu em prol a um homem chamado Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Amados, precisamos aprender a servir uns aos outros. E ainda, amados, dentro desses exemplos do Novo Testamento, olha, precisamos ser semelhantes a Cristo em amor. Efésios 5:2, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Andai em amor, como também Cristo nos amou. Meu Pai do céu. Que mandamento difícil, né, queridos? Andai em amor, como Cristo também nos amou. Para mim, isso é difícil. A palavra de Deus diz: maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e morreu por elas. Meu irmão, eu fico envergonhado quando olho para esse versículo. Eu fico envergonhado. Eu quero ser semelhante a Jesus. E como deve ser o amor, meu amor para com a minha esposa? E você sabe, eu tenho 2 filhos, tenho 2 netos, e digo para vocês o seguinte: eu amo a minha esposa mais do que amo meus filhos, mais do que amo meus netos. Eu amo a minha esposa, sabe por quê? É um mandamento bíblico para mim amar a minha esposa. Atenção, maridos, como que está o seu amor? Ame as suas esposas. Mas pastor, que nada. Essa mulher Deus colocou na sua vida para tratar o seu caráter, rapaz. Para tratar a dureza do seu coração. Tu tem que amar essa mulher como Cristo amou a igreja e sacrificou por ela. Tu está disposto a morrer pela sua mulher? Se tiver filhos e mulher, se você tiver que optar pelos filhos e pela mulher, à beira da morte, tu vai optar por quem? Pelos filhos? Não, opte pela sua mulher. Deixa os filhos morrer. Não, não vai acontecer. No nome de Jesus. Mas estou dizendo o seguinte, queridos: o seu amor ao Senhor Jesus Cristo está acima de todas as coisas. Amar a Jesus Cristo exige sacrifício, cara. Tu pensa que é moleza?
Tem gente amando mais filho do que é Deus, amando mais filhos do que é o Senhor Jesus Cristo, amando mais as riquezas desse mundo do que é Jesus. Como você vai refletir o caráter de Cristo? Como você vai ser parecido com Ele? Diga assim, misericórdia. Meu Deus. Aí, 2.4. Dentro desse exemplo do Novo Testamento, precisamos ser semelhantes a Cristo em sua missão. Aleluia. João 17:18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Quem está entendendo, diga amém. Em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus, ele veio com uma missão. Qual é a missão da igreja do Senhor Jesus? Qual é a nossa missão, queridos? Sermos um com o Pai, sermos um com o Filho, sermos um com o Espírito Santo. Como é que o mundo vai crer? Quando nós amamos ao Senhor Jesus Cristo intensamente. Quando nós fomos cristãos autênticos, não fomos apenas cristãos nominais, apenas de nome, mas quando nós fomos cristocêntrico, quando nós falamos como Paulo disse, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É Cristo em nós, esperança da glória. Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. É por isso que nós precisamos querer ser semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Agora, queridos, vamos lá, conclusões práticas do propósito eterno de Deus. Primeira, a semelhança a Cristo, se assemelhar a Cristo ao sofrimento. Se assemelhar a Cristo no sofrimento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O quanto você tem sofrido por amor a Jesus? Me diz. O quanto você tem sofrido por amor ao Senhor Jesus? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você sabe, em outras palavras, sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que querem ser semelhantes a Jesus. Para o bem daqueles que querem ser parecidos com Jesus. Você quer ser parecido com Jesus? Então te prepara, meu querido. Te prepara para o sofrimento. Porque Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e vós vencereis. E Paulo também diz, aquele que quer viver piamente com Cristo Jesus, o quer ser parecido com Jesus, padecerá perseguições, aflições, perseguições. Então se esse mundo não está trazendo aflições para você, perseguições, afrontas, ei, que cristão é você? Que filho de Deus é você? Temos que fazer uma análise das nossas vidas, queridos. Aleluia. Segunda conclusão prática do propósito eterno de Deus. A semelhança a Cristo, o desafio da evangelização. Eu estava ouvindo uma palavra, um pastor fazendo referência, que esse pastor morava em Fortaleza, Ceará. Ele disse que foi em uma cabeleireira, foi cortar o cabelo. E na frente dele tinha uma mulher para cortar o cabelo. Nessa cabeleireira, chegou para aquele pastor, sem o conhecer, sem saber que ele era crente, nem discípulo, nem pastor. Falou, senhor, o momento que eu vou cortar o cabelo dessa senhora, e agorinha corta o seu cabelo. Então aquela cabeleireira começou a dizer para aquela mulher que estava sentada na cadeira, olha, eu vou me tornar crente. Eu vou me tornar crente. Mas a mulher falou, mas que negócio é de se tornar crente, mulher? Mas por que você vai se tornar crente? Aí ela falou, sabe o que, aquela cabeleireira? Não sabe? Eu falo inglês fluentemente. Eu sou intérprete de inglês também. E mudou-se para o meu prédio um homem, juntamente com a sua família, que só fala em inglês. Esse homem só fala em inglês.
E eu consigo ouvir o que eles comentam. Eu ouço o que eles falam. Aí, mas o que eles falam? Eles passam um dia, aquele homem chega para a sua mulher e fala: minha querida esposa, eu te amo tanto, minha amada. Eu te amo tanto. Você é preciosa para mim. Eu estou aqui, eu quero te ajudar no serviço da cozinha. Eu quero lavar pratos, misericórdia. Oh, pai. Eu quero lavar pratos. Eu quero te ajudar a lavar roupa, mulher. E aquele homem paciente. Daqui a pouco chegavam os filhos. E ele falava para o seu filho: meu filhinho amado, eu te amo tanto, meu filhinho. Eu te amo tanto. Você é tão precioso para mim, filho amado. E aquela cabeleireira falou: e eu estou constrangido com esse homem, com essa família. O pastor estava ouvindo. Deu um pulo. E falou para a cabeleireira: vem cá, porventura, o nome desse homem é Ebiúbe? Ele falou: é esse homem. É esse homem. Quem conhece o pastor Ebiúbe aqui sabe. Eu nunca vi um homem refletir a imagem de Jesus Cristo como a vida daquele homem. Uma simplicidade. Ele conversa contigo sorrindo. Sorriso dos anjos. Olha que testemunho, meu amado. Olha que testemunho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A semelhança de Cristo é um desafio para a evangelização. Quer evangelizar os seus parentes, os seus amigos, os seus filhos? Ei, igreja, seja parecido com Jesus, seja semelhante a Jesus. As coisas vão acontecer, acontecem naturalmente. Naturalmente. Sabe aquele negócio de dizer: se for para ser crente, como João, como a Maria, não quero nem saber de ser crente. Aí os crentes, nós, chegamos e dizemos: não, olha para o João, não olha para Maria, olha para Jesus. Não, queridos, tem que olhar para discípulo do Senhor Jesus Cristo mesmo. É para envergonhar a vida de alguns que não andam segundo a palavra de Deus, que não querem ser semelhantes a Jesus. Agora, quando você é semelhante a Jesus, quando você tem um caráter dele, as pessoas falam: caracas, esse cara aí é diferente, esse homem é diferente, esta mulher é diferente. Olha a forma dele falar. Olha, ele honra com os compromissos. Era um homem ordeiro. Não vejo esse homem em bares bebendo. Não vejo esse homem se prostituindo. Não vejo esse homem com coisas de cerveja. Como que pode um discípulo do Senhor Jesus Cristo gostar de tomar cerveja? Que exemplo você vai dar? Me diz, como que as pessoas vão olhar para você e vão querer te imitar? Crentes que vão para a casa lotérica jogar em loteria, em Mega Sena. É engraçado, tu fica lá na fila para jogar. As pessoas que estão atrás de você falam: ó, o crente. O crente também joga. O crente também é ganancioso. O crente também é avarento. Mas em outras palavras, é isso que eles falam. É isso que eles pensam. Eles só não dizem. Tu quer ser semelhante a Jesus? Tem que pagar um alto preço, igreja. Tem que renunciar ao presente século. Olha o que Jesus disse: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz a cada dia. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. E siga-me. É renúncia todos os dias. É mortificar o velho homem. É ser semelhante a Jesus. Eu quero negar a mim mesmo. Olha, o mundo precisa olhar para mim e dizer: eu quero ser parecido com aquele homem. Tem alguma coisa diferente na vida daquele homem. Tem alguma coisa diferente na vida daquela mulher, daquele jovem, daquele adolescente, daquela criança. É possível? É claro que é possível, igreja. É claro que é possível, porque o Espírito Santo ele faz essas coisas nas nossas vidas. Aleluia. Louvado seja Deus. Deixa eu passar um pouquinho aqui. A semelhança a Cristo, a presença do Espírito Santo em nós. Sabe, meus amados, agora o melhor de tudo, sabe o que é? É que você não vai ser semelhante a Jesus pela força do braço. Pela força do braço.
com a sua sabedoria, com a sua esperteza. Não. É pelo poder do Espírito Santo. O Consolador. O Consolador. O Espírito Eterno. Ele que produz a vida de Jesus na minha vida, na sua vida. É Ele que reflete a glória de Jesus dia após dia. O Espírito Santo, a palavra de Deus diz para nós o seguinte: aquele que não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. É o Espírito de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que trata o nosso caráter. É o Espírito Santo que nos leva a viver as bem-aventuranças. É o Espírito Santo quem revela em nós o fruto do Espírito. É o Espírito Santo que diz ao mundo: esse é do Senhor Jesus. Esse daí se parece com Jesus Cristo. Meu Deus, como é bom ficar perto de um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Um homem simples, um homem cheio de fé, um homem que olha para o futuro entendendo de que o morrer para mim é Cristo e o viver é lucro. O viver é Cristo. Se eu morrer, eu vou viver para Cristo. E se eu morrer, eu vou estar com Cristo. Tudo é Cristo para mim. O que Jesus significa para você, meu amado? Igreja, volte o seu olhar para Jesus. Eu gosto tanto de olhar para a vida de Jesus. Eu conheci um homem, eu já falei sobre ele aqui algumas vezes, Albergo de Paiva Farias. Esse homem, todos os anos, ele lia o Antigo Testamento. Ele lia 2, 3 vezes o Novo Testamento. Ele é casado com a Manselma, porventura a irmã da Manselma está aqui conosco nessa noite. Que bom te ver, minha querida, tá? Qual o nome dela, Jara? Não lembra, né? Tá certo. Aurora, irmã Aurora. Aquele homem tão simples, ele foi evangelista, ele dirigiu essa igreja por um tempo. Esse camarada, ele só falava de Bíblia, só falava de Jesus. Eu conheci um homem, missionário entre os índios, Royal Taylor. Quem já ouviu falar no Royal Taylor? Levante a mão aí. Royal Taylor. Esse homem, ele foi meu conselheiro no nosso primeiro ano de casamento. Quase que nós nos separamos. Quase que nós nos separamos. Mas aquele homem, ele começava a conversar comigo, com a minha esposa, ele e a sua esposa. Eles já estão na glória, né, meu bem? Já estão na glória. Aquele homem me impressionava a vida dele, queridos. Ele ficava até 2, 3, 4 horas da manhã, conversando comigo, com a minha esposa. Dias e mais dias. E no ano de 1990, ele foi, preste bem atenção, 1990, ele foi o preletor do acampamento, lá no sítio do Oscar Milan. Não sei se, não é mais dele, não acho. Primeira vez que nós fomos para aquele sítio, foi a primeira igreja, foi a Igreja Batista da Liberdade, que era bem menor naquela época. E aquele homem, ele foi falar sobre a centralidade de Cristo. Meu Deus, ele começava a falar sobre Jesus, e ele chorava feito uma criança. Ele chorava, ele era muito apaixonado pelo Senhor Jesus Cristo. E eu não tinha como não chorar com aquele homem. E ele falava de Jesus com tanta simplicidade, mas com tanta intimidade. Oh meu Deus, como é bom estar perto de pessoas que se parecem com Jesus. Como é bom estar perto de pessoas que querem ser semelhantes a Jesus. Ei, você quer ser parecido com Jesus? Ou você quer se afundar nesse mundo de trevas? Nesse mundo que não quer nada com Deus? Feche seus olhos.